Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos os amados irmãos. Nós queremos, neste dia, pela graça do Senhor Jesus, começando, inaugurando aqui o canal da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória de Santo Antão, nós queremos ministrar o estudo de hoje. Para o culto de doutrina, nós iremos estudar revelação geral imediata e mediada. E nós queremos, desde já, pedir que você possa se inscrever no canal de nossa igreja, que você possa dar o seu like, mas também que você possa clicar aí no sininho e desta maneira você vai receber as mensagens que iremos divulgar, os estudos que iremos divulgar aqui pelo canal da igreja. Desde já, nós queremos pedir aos irmãos que estejam orando por nós, por nossa igreja, para que o Senhor nos conceda graça e favor nesses tempos difíceis que estamos vivendo. Vamos dar início, portanto, ao estudo em si e lermos o livro de Salmos, no Salmo 19, e nós leremos do verso 1 ao verso 4. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 4, nos diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até o fim, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Obrigado, bendito Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos socorrido. E nós louvamos o nome do Senhor por isto. Por isso, Senhor, toma-nos em tuas mãos, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de teu Filho Jesus, nosso Redentor, tornando-nos mais alvos do que a neve, falando aos nossos corações e nos conduzindo em tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Meus queridos, como dissemos na semana passada, e aí você vai encontrar os estudos no meu canal, PRPC João Luciano Almeida. Nós temos os estudos anteriores do caderno 2, parte do caderno 2 e o caderno 3, e como nós já tínhamos dado esse estudo, já tínhamos começado lá na igreja presencialmente, nós voltamos aqui para o primeiro caderno que a gente não ministrou aqui pelo online, no caso, virtualmente aqui no YouTube, e nós queremos então fazer isto. Nós veremos hoje revelação geral imediata e revelação geral mediada. Geralmente, quando a gente quer que a criança faça alguma coisa e ela não perca tempo, nós dizemos: menino, vá tomar banho imediatamente. Essa expressão refere-se a um evento no tempo que devia ocorrer sem qualquer bloco de tempo intermediário, ou seja, a criança deve tomar banho naquele mesmo instante, imediatamente, sem ela criar um tempo intermediário entre esta ordem e a ação dela de tomar banho. Na teologia, o termo imediato significa um pouco mais do que isto. Significa que algo acontece sem passar por nenhum agente. Algo ocorre sem passar por nenhum agente, objeto ou meios intermediários. É uma ação que ocorre sem a participação de intermediários. Ocorre sem meios, ocorre sem um objeto que media a ação. É algo direto, provocado, produzido, na verdade, por Deus. Na teologia bíblica, nós podemos distinguir dois tipos de revelação geral. Então, em nossa teologia bíblica,
nós podemos distinguir, nós podemos apresentar a diferença de dois tipos de revelação geral. Nós temos aquela revelação geral que é comunicada por meio de um agente intermediário e aquela que é comunicada diretamente sem um agente intermediário. Quando nós falamos de revelação geral mediada, nos referimos à revelação transmitida por meio de alguma coisa. Quando os céus, por exemplo, revelam a Deus, tornam-se os mediadores de Deus, ou o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória. Como no texto aqui de Salmos que lemos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Neste caso, os céus, o firmamento, eles são os objetos, ou o objeto, o meio, o instrumento através do qual Deus manifesta a sua glória. Deus revela-se, Deus se dá a conhecer aos homens. Nesse sentido, todo o universo é um meio de revelação divina. Então, quando nós olhamos a natureza à nossa volta, seja a natureza, uma floresta, um rio bonito com suas cachoeiras, águas limpas, um belo lago, quando a gente vai à praia e vê o mar bonito, as suas ondas quebrando na margem, na beira da praia, quando nós visitamos de repente uma floresta, um parque, um horto, ou mesmo o zoológico, e nós contemplamos a natureza, os animais, nós estamos cercados pela manifestação da glória de Deus. A revelação de Deus que se dá por meio do universo criado. Quando olhamos para os céus e contemplamos as estrelas, especialmente no verão, num dia de céu claro, sem nuvens, e a gente pode contemplar os céus e ver as estrelas, ver o firmamento, ver a Via Láctea. E aí lembro que essa semana mesmo eu vi algumas fotos, ou vídeo, no caso, feito pela sonda espacial Perseverance, ou Perseverança da NASA, que está em Marte. Já pousou em Marte e já está tirando fotos, já está fazendo vídeos, e ela filmou os céus marcianos. Como a atmosfera marciana é rarefeita, não é tão densa como a nossa, tem menos gases do que a nossa, então o céu é límpido, claro, e você vê as estrelas, o firmamento, outras estrelas de outros ângulos que a gente de repente não vê daqui, evidente, não vê daqui da Terra por conta da nossa própria localização, e por conta da localização de Marte se percebe outro ângulo do universo, outro ângulo do firmamento, outro ângulo dos céus. E é bonito. Quem puder, pesquise imagens dos céus marcianos tirados agora há pouco pela sonda espacial Perseverança. Nós precisamos compreender que a Bíblia fala que a criação dá testemunho do seu Criador. A criação dá testemunho do seu Criador. Todo o universo criado dá testemunho de Deus, revela a Deus, manifesta a sabedoria, a eternidade, o poder infinito de Deus. A Bíblia diz que toda a terra está repleta da glória de Deus. Toda a terra. Lamentavelmente, com frequência, nós ignoramos essa abundante manifestação da glória de Deus que nos cerca. Nós temos a tendência de viver de maneira superficial. Estamos desatentos diante da maravilha que Deus nos proporciona em sua gloriosa criação. Estamos desligados e fora do contato. As ideias religiosas são inúteis se não expressam algo real, nossa relação pessoal real com Deus. Meus queridos, a presença sublime de Deus está em toda a nossa volta.
A presença sublime de Deus está em todo lugar à nossa volta. Não compreendemos sua linguagem, ainda assim, muitas vezes estamos cegos e surdos para ela. Exige mais do que simplesmente parar para cheirar as flores. A flor contém mais do que um aroma suave ou um perfume agradável. A flor, ela transpira a glória de Deus, a glória do Criador. Todas as coisas à nossa volta, todo o universo criado, todo o cosmo manifesta Deus. Todos nós estamos em contato com a revelação divina. Quando reconhecemos a glória de Deus na natureza, nós a percebemos. A natureza não é divina. A natureza não é a mãe natureza tão falada. A natureza é criação de Deus, não é mãe de ninguém. A glória de Deus, entretanto, enche a natureza e é revelada por meio da natureza e na natureza. Agora, a natureza revela a glória de Deus, mas não é divina. A natureza revela a glória de Deus. A glória de Deus é revelada na natureza, por meio da natureza, mas a natureza, o universo criado, não é Deus, não é divino, e nós não podemos confundir a criatura com o Criador. Além de revelar a sua glória indiretamente por meio da criação, Deus também se revela diretamente à mente humana. Então, a glória de Deus, ou a revelação geral de Deus, ela pode ser mediada através de meios, e a gente está falando a revelação geral de Deus pela criação, e a revelação de Deus pode ser feita a nós de forma imediata, diretamente em nossa mente. E aí, essa é a chamada revelação geral imediata. O apóstolo Paulo fala da lei de Deus escrita em nosso coração, conforme Romanos capítulo 2, versículo 12 ao versículo 16. Então, o apóstolo Paulo, ele nos diz de forma muito clara, ele nos fala sobre a revelação geral de Deus, falando em nossa mente, ou antes, tendo Deus registrado, escrito, impresso em nossa consciência, a sua lei, a sua assinatura divina. Ele então diz: assim, pois, todos que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Meus queridos, nós observamos aqui, portanto, o apóstolo Paulo nos falando, nos ensinando claramente sobre a lei de Deus está gravada, a lei de Deus está impressa em nossa natureza humana. Por mais que os homens não reconheçam, por mais que os homens não acreditem, por mais que os homens não aceitem, mas a lei de Deus, ela está gravada, impressa em nossa natureza, em nossa consciência. O reformador João Calvino, ele falou sobre um senso do divino, senso divinitatis, o senso do divino, o qual Deus implanta na mente de cada pessoa. Então, Deus implantou na mente de cada ser humano, inclusive na mente dos ateus, na mente dos incrédulos, na mente dos evolucionistas, na mente dos cientistas, na mente dos rebeldes, na mente dos desobedientes, na mente dos crentes, na mente dos descrentes. Deus implantou
em nossa natureza e em nossa mente a sua lei. E o senso do divino, a percepção do divino. Nós, inquestionavelmente, disse Calvino, afirmamos que os homens têm em si mesmos certo senso da divindade, e isto por um instinto natural. Deus mesmo dotou todos os homens com certo conhecimento de sua divindade, cuja memória ele constantemente renova e ocasionalmente amplia. Isso ele diz nas Institutas de Calvino, o segundo volume, no capítulo 1, acho que no parágrafo 43. Meus queridos, todas as culturas, absolutamente todas as culturas atestam a presença de alguma atividade religiosa. Todas as culturas. Se você estudar a história geral, você verá que na pré-história tinha o senso do divino, tinha a religião. Se você olhar na história antiga, todas as civilizações tinham religião. Se você olhar na história medieval, todas as civilizações tinham religião. Se você olhar para a história moderna, todas as religiões tinham religião. Se você olhar para o século XXI, todas as civilizações ainda têm religião. Por quê? Apesar do avanço tecnológico, apesar da ciência ter basicamente assumido o lugar da fé, assumido o lugar da religião, apesar de tudo isto, a religião permanece presente em todas as civilizações, em todos os povos. Por mais desenvolvidos tecnologicamente, por mais civilizados que se encontrem, por mais avançados na educação que possam chegar, todos os seres humanos têm o senso do divino. E aqueles que abandonaram a fé evangélica, aqueles que abandonaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que apostataram da fé e abandonaram o cristianismo e se entregaram ao materialismo, buscam algum tipo de religião, buscam esoterismo, buscam as religiões pagãs antigas, a feitiçaria antiga. Todos continuam procurando o divino, procurando Deus. Os seres humanos são religiosos no seu âmago, na sua natureza, no seu interior, confirmando que a incurável natureza religiosa da humanidade não tem fim. Os seres humanos, portanto, têm este caráter. O caráter de tal religiosidade pode ser grosseiramente idólatra. Mas até mesmo a idolatria, ou melhor dizendo, principalmente a idolatria, dá uma evidência desse conhecimento inato que pode ser distorcido, mas jamais destruído. Deus se revela pelo universo criado. Deus se revela por meio da criação. E os povos, todos os povos, os mais inteligentes, os mais desenvolvidos no processo civilizatório, e os mais atrasados no processo civilizatório, os que possuem religiões animistas, como os indígenas, e povos no interior da África, no interior da Austrália, entre a China e a Rússia, na região da Mongólia, todos os povos, os indígenas da América do Sul, do Norte e da América Central, todos os povos, todos nós temos esse senso do divino, do religioso. E os povos que ainda se chamam de primitivos, né? No caso, que estão vivendo na idade da pedra lascada, como os nossos indígenas aqui no Brasil, eles olham para a natureza e eles reconhecem Deus. Deus está aí presente e os indígenas reconhecem Deus. Eles percebem que Deus, sim, Ele existe, Ele está presente na criação. Eles o percebem. O problema dos indígenas e de todos os povos do passado e do presente, que não reconhecem o verdadeiro Deus como sendo o Deus judaico-cristão, eles olham para a criação, para o universo criado, percebem que há Deus, mas distorcem a revelação, distorcem a informação e geram idolatrias. Lá bem no fundo do coração,
Lá bem no fundo de nossa alma, nós todos sabemos que Deus existe. Mesmo o ateu que diz que é ateu, mesmo aquele que diz que é ateu e que diz, não, eu sou um ateu confesso, teórico e confesso, e eu tenho argumentos que me embasam no meu ateísmo. Eu tenho argumentos, eu estudei e eu tenho argumentos filosóficos, tenho argumentos antropológicos, tenho argumentos racionais, tenho argumentos de todas as ordens que atestam que eu estou certo de não acreditar em Deus. Mas lá no fundo, muitas destas pessoas que se dizem ateus ou ateias, no fundo elas são rancorosas com Deus. Elas estão com raiva de Deus. Porque Deus não atendeu a oração quando elas eram crianças, porque Deus deixou um parente morrer, porque Deus não ouviu a sua oração como ele queria, e por isso ele tem revolta contra Deus. E acha que Deus não existe. Não, Deus não existe e vive como se Deus não existisse, mas está com raiva de Deus, tem ódio de Deus, está aborrecido com Deus, magoado com Deus. E é difícil, né? Você está magoado com uma pessoa que não existe, você está magoado com uma pessoa que não lhe atendeu, você está magoado com uma pessoa que não atendeu a sua oração. Então, é difícil. Ou seja, lá no fundo, bem no fundo do nosso coração, nós sabemos que Deus existe. Até o ateu sabe que Deus existe. E ele luta em sua consciência, buscando teorias, buscando argumentos, para ficar sossegado, achando que ele está certo, que Deus não existe. Mas lá no fundo ele sabe, Deus existe, eu estou lutando contra ele. Procuramos sufocar esse conhecimento de Deus a fim de escapar dos seus mandamentos. Nós procuramos sufocar este conhecimento de Deus, que Deus existe. Nós procuramos sufocar porque nós não queremos aceitar as ordens de Deus, os mandamentos de Deus, abandonar os pecados e viver para Ele. Nós não queremos isto. Nós queremos viver para nós mesmos. Nós queremos viver para nós mesmos e não para Deus. Por mais que nos esforcemos, porém, não podemos calar essa voz interior que nos diz frequentemente a Deus. E Ele está o tempo inteiro à nossa volta. Esta voz ela pode ser abafada. Essa voz ela pode ser diminuída. Seu volume pode ser sufocado, diminuído. Mas esta voz jamais pode ser destruída em nosso coração e em nossa mente, em nossa consciência. Essa voz de Deus que se revela pela natureza e pela nossa consciência, pelo nosso coração, porque Deus escreveu a sua lei, imprimiu em nós a sua lei. A sua lei não pode ser retirada de nós no momento, por nós, e nós também não podemos destruir essa voz de Deus que fala pela natureza e na voz da nossa consciência. Não podemos destruir. Podemos sufocar. Podemos diminuir o volume. Mas não podemos destruir. Que você possa, diante dessas verdades que vimos nesta noite, que você possa refletir, pensar. Olhe sim, dê um tempozinho para você, saia de sua casa ou vá para o quintal de sua casa. Se você tiver como subir no telhado, sem cair, sem se machucar, olhe para os céus, se não estiver chovendo também, olhe para os céus, contemple as estrelas, o firmamento, veja a grandeza do poder de Deus em criar tantas coisas bonitas e belas e tão longínquas, mas que sua luz chega até nós. Olhe, contemple os animais, as árvores frutíferas e as árvores não frutíferas. Contemple as flores. Se tiver algum jardim bonito próximo de sua casa, visite-o. Se você conhecer alguma plantação de flores em Gravatá, visite, procure com os proprietários para que você possa visitar aquela plantação de rosa ou de qualquer outra flor próxima da sua casa. Visite, veja, sinta o cheiro, o perfume, veja as cores das flores, da criação de Deus.
contemple o universo que Deus criou e reconheça que é Deus. Não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus que Ele fala sem voz, sem palavra, através da criação. Não ignore a voz de Deus que fala lá no íntimo do teu coração, dizendo que Ele existe. A manifestação da lei divina, da lei de Deus que foi impressa, que foi posta em nossa natureza, quando Ele nos criou lá no Jardim do Éden. Ele imprimiu a sua lei em nós, por isso que nós temos o senso do certo e errado, por isso que nós sabemos o que é certo, identificamos o que é certo e também identificamos o que é errado. Nós conseguimos ver isto, nós conseguimos avaliar o certo e o errado. E a gente precisa não apenas saber disto, mas sabemos e reconhecemos o certo e errado porque Deus imprimiu a sua lei em nosso coração. E nós temos, como Calvino disse, o senso do divino. Deus implantou em nós essa percepção da existência dele. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. E nós precisamos não apenas ouvir a voz de Deus, como precisamos também atender, obedecer a voz de Deus. E o que Deus quer que você faça diante destas verdades, que você creia na existência dele e que você, crendo na existência de Deus, você possa buscá-lo mediante a revelação especial de Deus que Ele nos concedeu, que é a sua palavra, as sagradas escrituras judaico-cristãs, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E aí você vai, por meio das escrituras judaico-cristãs, Antigo e Novo Testamento, você vai aprender um pouco mais sobre Deus e você vai aprender não apenas um pouco mais sobre a pessoa de Deus, mas também sobre a maneira de ser salvo por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, eu desafio você a que possa estudar, a que possa ler as Escrituras e que possa, lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, você possa conhecer verdadeiramente o Deus que se revela pela criação. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado mais uma vez por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos amparado, nos sustentado, nos socorrido. Se conosco, Senhor, em nome e para a glória de Jesus, nosso Redentor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Quero pedir mais uma vez que você possa se inscrever em nosso canal e clicar no sininho para poder receber as notificações quando enviarmos estudos e mensagens por aqui. Se Deus permitir, nós faremos as transmissões dos cultos da Igreja Presbiteriana de Vitória também por meio deste canal. Nós estávamos usando a página da igreja no Facebook, mas provavelmente a partir de sexta-feira ou domingo nós estaremos já usando este canal para a transmissão dos cultos e da escola bíblica dominical e dos estudos que nós gravamos aqui e transmitimos, compartilhamos com os irmãos nas quartas-feiras. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, nosso Senhor. Tenha uma boa noite.